de João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 al 11, repito. Evangelho de hoje, João, evangelista e apóstolo, capítulo 2, versículos 1 al 11. E aí fala aqui do relato do milagre que faz Jesus pela intercessão de Nossa Senhora. Presta atenção, primeiro milagre de Jesus, quando já estava chamando seus discípulos, estavam começando a pregar, ele faz um milagre nas bodas, em um casamento, em Caná da Galileia. Estava a mãe de Jesus, dice o evangelista e o apóstolo João, foi também convidado Jesus e seus discípulos, Pedro, Tiago, Felipe, Bartolomeu, todos os apóstolos e os discípulos. Ainda eles não eram nomeados apóstolos, eram 12, eram discípulos. Aí vemos como Jesus faz um milagre. Por quê? Porque Maria estava ajudando. Maria estava convidada, mas Maria não estava só sentadinha num cantinho. Maria estava olhando o que estava acontecendo. E aí vemos que Maria percebe que está faltando vinho. A festa de casamento daquele então não são como hoje, que dura um par de horas, 4, 5 horas, fechou o salão. Naquela época, uma boda de casamento durava uma semana inteira. Então, os convidados começavam a festa, depois iam à sua casa, voltavam, continuava a festa. Eram vários dias. Portanto, faltar vinho era um horror, era uma vergonha. E o vinho não era pouco, era muito. Mas aí faltou vinho. Aí Maria disse a Jesus: não tem vinho. Apresenta Maria a situação, apresenta a Jesus o que estava acontecendo. Não tem vinho. Aí sim, Jesus vai chamar a atenção de Nossa Senhora, falando, segundo a tradição do latim para o português: mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou minha hora. Não chegou a hora de essa pregação, de seus milagres, de essa manifestação de Jesus que vai ensinando que era um profeta, se apresentando Jesus em primeiro lugar, mas depois de 1, 2, 3 anos ele se apresenta como o mesmo Filho de Deus. Aí diz: mulher, ainda não chegou minha hora. Mas Maria faz de conta que não escuta. Algumas falam que foi uma forma muito agressiva. Não, era uma forma respeitosa. Mulher, senhora, não chegou minha hora. Mas aqui diz: mulher, que nos importa isso? Que temos que ver? E aí Maria disse uma frase que é importante para nós: façam o que ele mandar. Nossa Senhora sempre está nos mostrando: façam o que ele mandar. Jesus está mandando, está nos pedindo alguma coisa. Maria disse: façam o que ele mandar. E aí aqueles que estavam ajudando tinham aqueles recipientes, mais ou menos de 100 litros cada um, eram vários, e aí colocam água, e Jesus não fala uma palavra, invocando o Deus de Israel, falando Deus Javé, falando o nome não sei que santo. Não, simplesmente fala: coloca ali, tira agora e vá ao mestrezá-lo, para que tomava conta da festa. E aí ele disse, João, que não sabia de onde haviam tirado o vinho, disse ao noivo: para ver, você deixou o melhor vinho para agora. O milagre de Jesus é transformar a água em vinho, mas um vinho bom, o melhor, porque o milagre de Deus é abundante, é o melhor do melhor. Não é? Então, aqui vem os santos, primeiro, água, simbolizando o sacramento do batismo, o vinho, água que se converte em vinho, que é um vinho bom, um sinal desse Espírito Santo, desse sacramento do Crisma. Vemos também esses sinais do batismo
E dessa frase que fala Jesus, depois dirá, o odre novo, vinho novo. Então, nessa passagem também, os grandes santos veem esse momento de odres novo, vinho novo. Porque se o odre, o recipiente de madeira que onde coloca o vinho, é velho, o vinho novo arrebenta. Então, odres novos, vinho novo. Aí nós vemos aí os santos, como por exemplo São Maximiliano de Turim, ele vê um sinal dos batizados, daqueles que se estão preparando para ser batizados na Igreja Católica tradicional. Aí se vão preparando, os adultos, e eles entendem que tem que ser esse odre novo, porque o Espírito Santo vai vir e vai encher, segundo o santo. Então é um bom simbolismo, mas eu vejo mais ainda. Eu vejo que é necessário, como disse Jesus a Nicodemo, que o homem, se não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Aqui nessa passagem, que está também no Evangelho de João, é importante ver como o sacramento do batismo é importante para a nossa salvação, e também o sacramento do crisma, que nos fortalece e nos faz crescer. Portanto, o sacramento do batismo é importante, o sacramento do crisma é, então os dois. Nós pregamos muito, todo padre fala, é necessário o batismo para a salvação, é necessário o batismo, mas não se está pregando tanto sobre o sacramento do crisma, que é o Espírito Santo que vem aí nesse candidato, nessa pessoa, em plenitude. Então, é importante trabalhar as duas coisas, o batismo, o crisma e a primeira comunhão, porque todos os sacramentos vão ir em se encontrar com Jesus na Eucaristia. Nós somos batizados para quê? Dona Maria, para que somos batizados? Natália, somos batizados para poder comungar o corpo e o sangue de Cristo. Nós somos crismados para quê? Para poder ter a plenitude do Espírito Santo e nos crescer, mas nos alimentar com o pão eucarístico. Isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, então, todos os sacramentos vão converger na Eucaristia. Então é importante que nós vejamos que se um noivo e uma noiva recebem o sacramento do matrimônio, é também para que os dois possam comungar o corpo e o sangue de Cristo. E os dois cresçam nesse sacramento, nessa graça que receberam no dia do matrimônio. Por isso que os noivos também recebem essa graça, mas tem que se alimentar. Por isso eu sempre falo aos noivos, não tem sucesso no matrimônio sem comunhão frequente. Isso é, que o noivo, a noiva, a esposa, participe da missa dominical, pelo menos domingo, para poder comungar e poder crescer na graça de Deus. Essa é a graça santificante que vem trazer Jesus. Então, lembremos os testemunhos dos grandes mártires, das pessoas que dão a vida, porque são batizados. Tem muito hoje, nos países de regime comunista, que são ateus e perseguem os cristãos, ou em algumas regiões de religiões islâmicas, que acreditam em Allah, Maomé, mas perseguem os cristãos, como está acontecendo no Sudão, como está acontecendo na África, como está acontecendo também muito mártires na Coreia do Norte e tantos outros lugares. Então não esqueçamos que essas crianças que estão perdendo a vida só por ser batizados na igreja cristã, por receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água. Não esqueçamos que Deus faz da água o melhor vinho, que esse Espírito Santo está nessas crianças, mas são perseguidas. Então, o melhor exemplo para nós conservar e nos esforçar é lembrar esses jovens, essas crianças que estão sendo queimadas vivas ou estão sendo decapitadas nesses países onde tem perseguição a facão.
Então não esqueçamos, eles nos estão dando um testemunho. Eu sou cristão e eu não vou renegar de Jesus, nem da Eucaristia, nem do sacerdócio, nem da igreja. Eles nos dão o melhor testemunho. Então, se muitas vezes nós para ir à missa devemos fazer um esforço, vale a pena e bendito seja Deus que nós estamos fazendo o melhor esforço. Então, benditos os que vêm à missa, abençoados aqueles que participam da missa, porque podem adorar e dar culto a Deus sem pedir nada em troca. É o melhor. Jesus fez todo bem, diz a Sagrada Escritura. Jesus fez todo o bem que podia. Que tive em troca? Ingratidão. Como fala Jesus no Sagrado Coração. O coração que tanto ama os homens, mas só recebeu ingratidão. Somos filhos mal agradecidos. Seja um filho fiel a Jesus, um filho fiel à Igreja Católica tradicional para guardar essas tradições que não se devem perder e assim Deus vai abençoar. Que Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, a Imaculada, a que falou a Jesus, não tem um vinho, coloque também nossas necessidades e Jesus possa obrar milagres ainda maiores na minha vida, na sua vida e na vida da Igreja. Que assim seja. Amém. Amém.